E aí galerinha, aqui quem fala é o professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos dar início aí ao estudo da geometria analítica, beleza? Então vamos lá, para iniciar vamos começar vendo aí o plano cartesiano, beleza? Sistema cartesiano ortogonal. Seja alfa o plano determinado por dois eixos. Nós temos aí o eixo OX e o eixo OY, beleza? Onde esses dois eixos vão determinar aqui o plano cartesiano. O que vem a ser esse plano cartesiano e para que a gente utiliza ele, beleza? Então vamos aqui, temos algumas características importantes. Com relação aos quadrantes, nós temos o seguinte: os quadrantes vão ser esses espaços, certo? Nesse plano, vamos ter aí 4 quadrantes, tranquilo? Cada quadrante vai ter a sua característica com relação aos pontos que vão estar neles, beleza? Então olhando aqui, nós temos o seguinte: dado o eixo, eu peguei um ponto P com coordenadas P1 e P2, beleza? Esse P1 e o P2 vão ter a característica específica, nós vamos já ver, beleza? E as coordenadas do ponto eu estou chamando de x de P, y de P. X de P para indicar que ele está no eixo X e y de P para indicar que ele está no eixo Y. Tranquilo, galera? Sempre vai ser assim um pau ordenado, primeiro vem o X e depois vem o Y. Tranquilo? Já é uma característica aí do plano cartesiano. Tá tranquilo? Então vamos ver as características aí do plano cartesiano. Então, com relação a esse ponto que eu peguei, nós temos o seguinte: a abscissa de P é o número real x de P, O, P1. O que é esse OP1? É esse pedaço aqui, tá galera? Que eu tô chamando aí de x de P. A esse pedaço nós vamos chamar de abscissa do ponto. Qual ponto? O ponto P, que é esse ponto que eu estou considerando bem aqui. Tranquilo? Com relação ao ponto P ainda, nós temos o seguinte: a ordenada do ponto P vai ser o número real y de P, tal que ele é igual a OP2. Que comprimento vai ser esse? Exatamente esse aqui, galera, ó. Beleza? OP2 é o que eu estou chamando de y de P. Tranquilo? Então nós temos aí a ordenada do ponto P. Então cada ponto, seja ele qual for, ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. A abscissa sempre vai estar no eixo X e a ordenada sempre vai estar no eixo Y. Beleza? Então nós temos aí o eixo XY representado aí no plano cartesiano. Tá, galera? Então vamos continuar aí com as informações e características do ponto P. Bom, as coordenadas dos pontos P a gente já viu: x de P, y de P, tranquilo? Tá aqui, ó. Essas são as coordenadas de P, beleza? Indicados na forma, já coloquei aí, ó, x de P, y de P, de um pau ordenado, beleza? Como eu expliquei, pau ordenado porque sempre vem o x e depois vem o y. Essa ordem aí é sempre a mesma, tá, galera? Qualquer ponto que seja. A próxima característica é o seguinte: o eixo dos x, que nós vamos chamar de OX, vai ter sempre as abscissas dos pontos, como nós vimos aí, né? Não importa qual seja o ponto, a abscissa dele sempre vai estar no eixo X e a ordenada dele sempre vai estar no eixo Y, que nós também chamamos de OY. Tranquilo? Bom, dadas as coordenadas, dadas as características aí, vamos ver com relação aos quadrantes, ó. Com relação aos quadrantes, nós temos o seguinte: se eu tiver um ponto aqui no primeiro quadrante, não importa a posição que ele esteja, se ele estiver no primeiro quadrante, as coordenadas dele vão ter as seguintes características, ó. Ambas as coordenadas vão ser positivas. Como é que isso aí acontece, ó? No ponto que eu peguei, por exemplo, o ponto P, ele está no primeiro quadrante. Observe que ele está aqui, ó, no primeiro quadrante. As coordenadas dele, x de P e y de P, representam números positivos, ó. Então nós temos aqui, imagina a reta, beleza? A reta numérica. Aqui na origem nós temos o zero, beleza? Todo mundo que está à direita do zero vão ser números
positivos. Tranquilo? Todo número que está à esquerda de 0 vão ser números negativos. Como nós temos que a coordenada do ponto P está do lado direito, logo ela é positiva. Agora com relação à ordenada, né? Eu falei ordenada duas vezes, mas é a abscissa, tá, galera? A abscissa do ponto P são no eixo X. Agora vamos para a ordenada, que é no eixo Y. Todos os números que estão acima são positivos, todos os números que estão abaixo são negativos. Como a ordenada do ponto P está acima, ou seja, olha aqui a ordenada do ponto P, ó, esse comprimento aqui, logo ela é positiva. Então, característica fundamental no primeiro quadrante, ambas as coordenadas são positivas. Com relação ao segundo quadrante, somente o x vai ser negativo, beleza? E com relação ao terceiro, ambas são negativas. E com relação ao quarto, somente o y vai ser negativo. Tranquilo, galera? Bom, isso aí a gente vai ver com mais calma durante a resolução de exercício, tá beleza? Vamos dar continuidade aí. Bom, a posição de um ponto no sistema cartesiano ortogonal. Então nós temos o seguinte: um ponto pertence ao primeiro quadrante se e somente se tiver abscissa e ordenada positiva. Bom, foi o que a gente notou aí com relação ao ponto P, ó. O ponto P, ele vai ter ambas as coordenadas positivas. Esse comprimento aqui é positivo e esse também. O que é que significa dizer? Que um ponto no primeiro quadrante, ele vai ter a coordenada que nós vamos chamar de abscissa positiva e a coordenada que nós vamos chamar de ordenada também positiva. Tranquilo, galera? Isso aí sempre para qualquer ponto, beleza? Vamos aí para o segundo quadrante. Com relação ao segundo quadrante, nós temos um ponto pertence ao segundo quadrante se somente se a abscissa for negativa e a ordenada positiva. Bom, então nós temos aí, ó, todo número que está à esquerda do zero na reta numérica, a gente sabe que é negativo. Então, esse ponto aqui, a coordenada dele, que é o ponto P, a coordenada que nós vamos chamar de abscissa, ela vai ser um número negativo. Enquanto que a coordenada que vai ser a ordenada, beleza? Ela vai ser um número positivo, pois está a parte de cima. Lembrando, todo número que está na parte de cima positivo, todo número que está na parte de baixo negativo. Então, com relação ao segundo quadrante, o que é que nós temos? Nós temos que a abscissa desse ponto, beleza? Nós estamos chamando aqui o ponto de Q. Então, a abscissa de Q, ela vai ser negativa, ou seja, menor que zero. Enquanto que a ordenada de Q vai ser maior que zero. Tá, beleza? Com relação ao terceiro quadrante, nós temos o seguinte: um ponto pertence ao terceiro quadrante se e somente se a abscissa e a ordenada forem negativas. Observe aqui no ponto, que eu estou chamando aqui de ponto R, que ambos as coordenadas dele, ó, vão estar representados por números negativos. Tranquilo? Então nós temos que a abscissa desse ponto é menor que zero e a sua ordenada também é menor que zero. Beleza, galera? E nós temos aí o último quadrante, né? O quarto quadrante. Um ponto pertence ao quarto quadrante se somente se a abscissa positiva e a ordenada negativa. Então nós temos aqui, ó, a abscissa do ponto, ela vai ser maior que zero, enquanto que a sua ordenada é um número menor que zero. Beleza, galera? Então é fundamental saber identificar os pontos no plano cartesiano para os próximos conceitos que nós vamos ver mais para frente, beleza? Bom, com relação a um ponto está no eixo das abscissas, o que vem a ser o eixo das abscissas? É o eixo que contém todos os pontos nessa reta aqui, ó, X, beleza? Todas as abscissas. Então ele só vai pertencer a esse eixo quando a sua ordenada for zero. Então nós temos aqui, ó, o ponto A, que eu estou representando aí por abscissa XA,
enquanto a sua ordenada é 0. Sempre que isso acontecer, sempre que a ordenada de um ponto for 0, ele vai estar em cima desse eixo aqui, que nós chamamos de eixo das abscissas. E quando for o contrário, quando a sua abscissa for 0, então nós temos aí o eixo das ordenadas, beleza? Um ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas quando a sua abscissa for 0. Então nós temos o exemplo aí do ponto B. Então, um ponto B que tem abscissa 0 e ordenada y de B, ele vai estar em cima do eixo das ordenadas, pois sua abscissa é 0. Tranquilo, galera? Então vamos aí prosseguindo. Vamos falar sobre a origem do sistema cartesiano. Bom, a origem do sistema cartesiano ortogonal é simplesmente o ponto 0, 0, beleza? Todo ponto que está à direita da origem ele é positivo, todo ponto que está à esquerda da origem ele vai ser negativo. Todo ponto que está acima da origem é positivo, todo ponto que está abaixo negativo. Então isso aí é fundamental para você conseguir marcar qualquer ponto no plano cartesiano, beleza? Então vamos aqui para a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quais são os quadrantes ímpares? Quadrante 1 e 3, beleza? Quadrante ímpares. Quando é que um ponto pertence a esse quadrante? Bom, um ponto vai pertencer a esse quadrante se somente se a abscissa e a ordenadas forem iguais. Então nós temos o exemplo aí do ponto M, que ele tem a abscissa Mzinho e ordenada Mzinho. Então ele vai estar em cima dessa reta que eu vou chamar de bissetriz dos quadrantes ímpares. Qualquer ponto cuja ordenada e a abscissa forem iguais vai estar em cima dessa reta aqui. Tranquilo, galera? Sempre que isso acontecer, esse ponto vai pertencer a essa reta. Beleza? Com relação à bissetriz dos quadrantes pares, nós temos o seguinte. Quando é que um ponto vai pertencer à bissetriz dos quadrantes pares? Quem são os quadrantes pares? 2 e 4. Beleza? 2 e 4. Quando é que ele vai estar nessa reta aqui, ó? Opa! Quando é que ele vai estar nessa reta? Quando a abscissa e a ordenada forem simétricas, ou seja, tiverem sinais contrários, né? Então, por exemplo, eu peguei o ponto aí como exemplo, ponto N. Quais são as coordenadas do ponto N? O N tem coordenadas abscissa Nzinho e ordenada menos Nzinho. Observem que elas são iguais, porém elas são simétricas, beleza? Se fosse o contrário, se fosse menos Nzinho e Nzinho, ela estaria nesse lado aqui, ó, do mesmo jeito, tá tranquilo, galera? Então, o importante é ser simétrica. Bom, temos aí então todas as características possíveis do plano cartesiano, beleza, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu!